Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. A igreja nos convida a refletirmos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. O que significava para eles esse gesto de jejum? Na época do povo da Bíblia, especialmente na tradição do Antigo Testamento, o jejum significava manifestação de tristeza, de dor e de luto. Bastaríamos, por exemplo, ver o exemplo de Davi. Quando o rei Davi perdeu seu filho, ele então, diante da dor da perda, fez um longo jejum. Quando Jonas entrou na cidade de Nínive, anunciando o fim da cidade, a destruição da cidade, o povo da cidade, em sinal de conversão, também fizeram um jejum. Então, quando o povo se tornou escravo da Babilônia, também jejuaram. Então, o jejum representava o luto, representava a tristeza, representava a dor. E quando Jesus propõe o jejum para nós, já não é mais uma manifestação de dor, de luto, mas o jejum agora é uma manifestação da ressurreição, é uma manifestação de esperança, é uma manifestação do reconhecimento da presença de Deus, pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, jejuar é se esvaziar de si mesmo para se encher de Deus, para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então os discípulos de João e dos fariseus vieram até Jesus e disseram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Na vida da gente, o que traz um grande prejuízo para a nossa saúde mental é a gente ficar se comparando com as pessoas. Muitas vezes nós somos especialistas para isso. Nos comparamos com a roupa do outro, com a casa do outro, com a família do outro, com os estudos do outro. E essas comparações são péssimas, são ruins, porque cada um tem um jeito, ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a mesma história que o outro. Somente Deus conhece a intenção do coração. Então, evitar ficar se comparando, evitar ficar se colocando, né, como se fosse o outro, querendo ser o outro, só nos prejudica, só nos faz andar para trás. Por isso, Jesus não se coloca como alguém que está trazendo uma comparação. E por isso diz: os convidados de um casamento podem ou poderiam fazer por acaso jejum enquanto o noivo está com eles? Festa de casamento é festa da alegria. E Jesus é o noivo que fez esse grande casamento com a humanidade, trazendo uma nova e definitiva aliança com a humanidade. Por isso, o jejum do luto foi abolido, o jejum da dor foi abolido, porque agora em Jesus Cristo nós temos a esperança, a ressurreição, a vida eterna e a paz. Então Jesus continua dizendo: enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Jesus anuncia a sua morte, dizendo que o noivo será tirado, ou seja, a sua morte de cruz. Chegará o tempo em que os cristãos irão fazer jejum. Mas o jejum após a morte e ressurreição de Jesus agora terá um outro sentido. O jejum agora significa comunhão com Deus. O jejum agora significa perdão, significa confiança na graça e na misericórdia de Deus. E então Jesus diz: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda.
Que remendo velho é este? É o Antigo Testamento. E que pano novo é este? É o Novo Testamento. Ora, os dois precisam se completar, mas não podem um querer ser superior ao outro, um querer ser mais importante do que o outro. A roupa nova é muito importante, mas o remendo novo não pode ser colocado em roupa velha. Então, Jesus quer deixar muito claro para nós que é preciso acolher a novidade de Jesus, sem apego ao passado, às tradições vazias do passado, sem apego às leis do passado que só traziam dor e sofrimento. É preciso acolher Jesus como uma grande novidade, sem remendos, mas se revestir de Cristo por completo. E Jesus continua dizendo: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. O vinho novo fermenta, e a fermentação no barril velho faz com que o barril velho se arrebente. É preciso viver a novidade do Evangelho, sem comparação com o Antigo Testamento, mas viver com continuidade. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, que você possa viver esse novo dia com alegria, com esperança e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.